Bom dia, gente. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula EAD. Nós vamos dar continuidade ao que nós estávamos estudando, que é movimento retilíneo. Movimento retilíneo é todo movimento em linha reta. Existem dois tipos de movimento em linha reta. Tem o movimento retilíneo uniforme e tem o movimento retilíneo uniformemente variado. Nós iniciamos o nosso estudo falando de movimento retilíneo uniforme. Eu vou pedir a vocês que abram o livro de vocês no capítulo 2, onde nós já começamos a trabalhar esse assunto, tá? Vamos rever aqui alguns objetivos. Relacionar informações apresentadas em formas diferentes de linguagem e representação usadas na ciência física, química ou biológica, como texto discursivo, gráfico, tabelas e relações. Um outro objetivo é caracterizar causas ou efeito dos movimentos das partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. Calcular tempo de percurso, deslocamento e velocidade de movimento. Então, na aula de hoje, nós vamos partir daqui, ó. Depois, classificar movimentos acelerados e não acelerados segundo características comuns, como trajetória, falamos de trajetória, variação de velocidade, que é aquele delta V. Relacionar e calcular grandezas que caracterizam movimentos acelerados e não acelerados. Utilizar funções matemáticas do primeiro e segundo graus para descrever os movimentos. Então, nós vamos agora dar início a esse estudo do movimento retilíneo, mas uniformemente variado. Nós sabemos que movimento retilíneo uniforme, que é aquele que nós trabalhamos nas aulas anteriores, é aquele movimento em linha reta onde a velocidade é constante, ou seja, não há alteração de velocidade, não há variação de velocidade. A velocidade é única. É um movimento que não é comum no nosso meio. Se você sai de bicicleta, de moto ou até de carro, mesmo que se deslocando em linha reta, o teu movimento está sempre mudando de velocidade. Dificilmente você consegue manter a mesma velocidade por um grande intervalo de tempo. Então esse movimento uniforme que nós estudamos, ele é mais comum no espaço sideral, né? Ou até mesmo no oceano, em águas bem extensas, onde você consegue manter uma única velocidade e uma única direção por um tempo maior. Mais comum seria no espaço. No entanto, como a gente se desloca mais em terra firme, esse movimento não é tão comum. Hoje nós vamos falar do movimento retilíneo, mas uniformemente variado, que é aquele movimento que vai mudando de velocidade no decorrer do tempo. Eu vou pedir a vocês que abram o livro de vocês agora na página 137. Eu quero que vocês abram na página 137. Aqui nós iniciamos o nosso estudo de uniformemente variado. Um dos primeiros físicos a estudar o movimento de queda foi o italiano Galileu Galilei, bem conhecido. Ele fez um experimento, gente, muito interessante. Ele afirmou que corpos de massas diferentes, quando abandonados da mesma altura, em queda livre, ou seja, quando você simplesmente solta o corpo, deveriam chegar ao solo ao mesmo tempo, indiferente da sua forma. É claro que tudo isso, no século XVI, ele não conseguiu provar nada, mas ele tinha essa teoria. E interessante é que esse nosso livro aqui, ele traz alguns experimentos que nós vamos ver, mostrando essa realidade. O que foi descoberto há 4, 5 séculos atrás por Galileu Galilei, hoje pode ser comprovado pela ciência. Esse nosso livro traz alguns códigos, esse código aqui chamado CODE. Esse código ele traz alguns links. Então, se você tiver no seu celular um leitor de code,
e apontar para isso aqui, ó, você vai ter acesso a um link e você vai ver as informações adicionais que o livro traz para a gente. Então, quando o nosso livro fala de algum assunto e tem algo em referência a esse assunto, ele coloca a observação aqui, ó, para vocês terem acesso. E eu vou colocar para vocês o que esses dois códigos nos trazem de tema de aprofundamento. Experimento de queda livre na Lua. Quando o homem foi à Lua em 69, os astronautas fizeram esse experimento de Galileu Galilei. Eles soltaram um martelo, segurou nas mãos um martelo, e na outra mão ele segurou uma pena, o astronauta, quando desceu na Lua. E aí ele soltou os dois, e a gente vai ver nesse vídeo feito na Lua, que lá na Lua, por ter uma atmosfera diferente da nossa, um ar rarefeito, então quase não há diferença na queda livre desses dois. O martelo e a pena tocaram o solo ao mesmo tempo. Vamos ver isso. Nesse código aqui de baixo, fala de um experimento numa câmara de vácuo em 2014 nos Estados Unidos. Câmara de vácuo é um ambiente, vocês vão ver no vídeo, onde o ar é retirado de dentro. E aí solta-se dois objetos de uma certa altura, né, com massas diferentes, e eles chegam ao solo ao mesmo tempo. Nesse texto aqui, eles falam da diferença de movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Então, nós sabemos que o movimento retilíneo uniforme é aquele onde a velocidade não muda dentro de um intervalo de tempo. Aqui nós temos um carrinho se movimentando aqui, ele vai passar pelo primeiro ponto a uma velocidade de 80 km, ele vai passar pelo segundo ponto a uma velocidade de 80 km, ele vai passar pelo terceiro ponto a uma velocidade de 80 km. Ou seja, a velocidade nunca muda. Quando o movimento é uniformemente variado, né, ele sofre alterações. Se ele vier andando e passar no primeiro ponto a 80, digamos que no ponto seguinte ele já está a 90, aqui ele já está a 100. Observe que a velocidade vai variando. Então, nesse tipo de movimento, a diferença maior é que a velocidade. Então, o que altera é a velocidade. Agora, a única grandeza que altera a velocidade, gente, é a aceleração. A aceleração é uma grandeza, que altera a velocidade. Então, imaginem vocês quando um carro vem e para num semáforo. Ele vem de lá e para na frente desse semáforo. Ao chegar ao semáforo, a velocidade tem que diminuir. A velocidade vem numa certa intensidade, mas à medida que se aproxima, diminui até parar. O que foi que aconteceu? Houve uma desaceleração. Então, o agente responsável por reduzir essa velocidade foi a aceleração. A aceleração é negativa, é uma desaceleração. Quando o sinal fica verde, o carro sai e a velocidade começa a subir. Então, nesse caso, a aceleração é positiva. A aceleração pode ser negativa, e pode ser positiva. Em qualquer dos casos, negativa ou positiva, a velocidade vai ser alterada. Então, no movimento uniforme, o que é que a gente conclui? Se a velocidade não muda, não tem aceleração. Aí você fala, poxa, como é que pode ter movimento e não ter aceleração? A aceleração é nula, não é que não tem, ela é nula. Se você vai a 80 km, você pode manter aquela pressão no acelerador
que a velocidade vai continuar com 80 km. Se você quiser ir mais rápido, você acelera mais, você aperta, né, pressiona mais o acelerador. Aí vai vir uma aceleração positiva. Se você quer parar, você pisa no freio. Aí vai ser uma aceleração negativa. Mas enquanto estiver em linha reta, a aceleração é nula. Então a aceleração é de zero. Acelerar é o fato de mudar a velocidade. Quando eu digo acelerar, eu estou mudando a velocidade. Quando eu digo que a aceleração é nula, não quer dizer que esteja parado, quer dizer que a velocidade não vai mudar. Entenderam? Mudar a velocidade é imprimir a aceleração, ou seja, para mais, ou seja, para menos. Vamos agora assistir esses dois vídeos onde mostra que a aceleração dos corpos é a mesma. Segundo Galileu Galilei, a aceleração dos corpos é a mesma, independente da sua massa. É claro que se você fizer isso agora na sua casa, se você pegar, digamos, um peso de 1 kg e uma folha de papel e soltar os dois, não cairão ao mesmo tempo. Isso porque existe um outro fator, que é o ar, que provoca um atrito, uma resistência. Mais tarde falaremos um pouco mais sobre isso. Mas na Lua, que o ar é rarefeito, esse fato é bem fácil de ser comprovado e é o que nós vamos ver nesses vídeos seguintes. Quer ver? Observem esses vídeos e depois a gente volta a comentar sobre eles. Not quite yet. I haven't put the solar wind in yet, but I will shortly. I want to watch this. I have a good picture there. I've got beautiful picture, Dave. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? It proves that Mr. Galileo was correct in his findings. This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. And it's kind of got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems, and that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of, so they built an outer concrete skin. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air.
It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 Militor in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Exactly. They came down exactly the same. Wow. Look. Watch right there. Look at how they hit right there. exactly, You back on the side. exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Isaac Newton. Vocês viram nos vídeos aquele experimento de Galileu Galilei, né? Aquele vídeo feito pela NASA, onde um astronauta na Lua, do lado de fora da sua nave, solta um martelo, ele solta um martelo e ele solta também uma pena. E a gente pode observar que eles atingem o solo quase que ao mesmo tempo, né? Quase que ao mesmo tempo. Depois vimos um outro experimento mostrando que se não tivesse o atrito do ar, aqui na Terra mesmo, era possível a gente confirmar essa verdade de Galileu Galilei. Numa câmara de vácuo, soltou-se 2 bolas com massas diferentes e elas atingiram o solo ao mesmo tempo quando a câmera foi extraída dela todo o ar. Enquanto estava com o ar, essa verdade não pode ser confirmada. Bom, agora vamos falar rapidamente sobre a aceleração. Já sabemos que a aceleração é a grandeza que altera a velocidade. E a aceleração é definida como ΔV sobre ΔT. Esse delta é uma letra grega que para nós em física representa variação. Então a variação da velocidade sobre a variação do tempo. E variação sempre é o final menos o inicial. Observe, se eu tiver uma trajetória e eu tenho aqui o ponto A e tenho aqui o ponto B. No ponto A eu tenho o quilômetro 20, é uma estrada que eu vou percorrendo. Passei pelo quilômetro 20, lá na frente eu tenho o quilômetro 100. Já estou no quilômetro 100. E gostaria de saber qual é a distância que tem nesse trecho aqui que eu estou pintando de preto. Que distância tem aqui? Bom, se isso aqui é um espaço, é uma distância é espaço, eu vou chamar de ΔS. ΔS é a distância do A até o B, a distância do espaço. Para mim saber isso é só pegar o espaço final que é 100, menos o espaço inicial que é 20, e aí eu tenho um ΔS, 100 menos 20, 80. Então esse delta é para calcular uma diferença entre dois valores, entre duas grandezas. Então, como eu dizia, você foi para o Guaibim, que tem 16 km. Vamos supor que daqui para o Guaibim tenha 16 km. Tá? Aí você foi para o Guaibim de moto, né? E gastou 1 hora. Então você foi a 16 km por hora. Você andou 16 km em 1 hora. A distância não vai mudar. A distância para o Guaibim é 16 km, tanto faz na ida como na volta, é lógico. Então você retornou com esses 16 km e gastou meia hora. Vamos colocar aqui, meia hora. O que foi que aconteceu de interessante aqui? A velocidade não foi a mesma. Se você andou 16 km e gastou 1 hora, você foi com a velocidade de 16 km por hora.
Mas se você foi 16 km e gastou 30 minutos, a tua velocidade aumentou. Se você voltou mais rápido, o que acontece? Dobrou a velocidade. Aqui passou para 32 km por hora. 32 km por hora. Você pode ver que para você andar mais rápido, você precisou de uma aceleração maior. Enquanto que para você andar na ida, que você andou mais lentamente, você precisou de uma aceleração menor. Então a aceleração é justamente o agente responsável por mudar essa velocidade. Se você percorre 16 km e gasta 30 minutos, você tem que ter andado com uma velocidade maior do que percorrer 16 km e gastar 60 minutos. Então a aceleração, gente, é uma razão entre a velocidade e o tempo. Se você tem uma velocidade e um tempo, aumentando ou mantendo essa velocidade e reduzindo o tempo, a velocidade só pode ter, a aceleração só pode tender a aumentar. Aqui embaixo nós temos uma entrevista, um exemplo. Uma revista especializada em automóveis testou seu modelo de carro esportivo e divulgou os resultados. Aceleração de 0 a 90, 2 segundos. Frenagem de 90 até 0, 2,5 segundos. Isso é um teste muito comum quando a gente está interessado em saber se o carro tem uma potência satisfatória ou não. Quem compra carros, digamos, esportivos, ele quer saber de 0 a 100 quanto tempo ele gasta. Então, para ele sair do zero e chegar nos 90 km, ele gastou 2 segundos. Nos 90 km, para poder chegar no zero, ele gastou 2,5 segundos. Ou seja, ele gastou mais tempo para parar, estando numa determinada velocidade, do que o contrário, do que para chegar nessa velocidade. Qual é a aceleração? A aceleração é ΔV sobre ΔT. Velocidade, que é 90, dividido por tempo. Primeiro nós temos que passar isso aqui, gente, para o sistema internacional. Está em km por hora e aqui está em metros por segundo. Se você tem km por hora e quer passar para metro por segundo, você vai dividir por quanto? Por 3,6. Passei a velocidade para metros por segundo. Agora eu posso calcular a aceleração, porque a aceleração é a velocidade dividido pelo tempo. É o ΔV. Como só tem uma velocidade, vai ser 25. 25 dividido pelo tempo. Qual foi o tempo que ele demorou para parar? 2,5. Eu vou calcular duas acelerações. A aceleração de ida, que é positiva, que estava ganhando velocidade, e vou calcular a aceleração de chegada, que é uma aceleração negativa. Para a ida eu divido por 2, que vai dar o quê? 25 dividido por 2, 12,5 metros por segundo. Então a aceleração positiva de saída, de arrancada, ele arranca, ele parte com essa aceleração de 12,5. Já a aceleração de chegada, de frenagem, é uma aceleração maior. Ele tem menor, ele tem 25 e divide por 2,5. 25 dividido por 2,5 é 10. 10 metros por segundo. Então, para poder arrancar, ele teve uma força, foi mais rápido porque a aceleração foi maior. Olha qual é a aceleração de saída, de arrancada. Olha qual foi a aceleração de frenagem, de chegada. Uma aceleração menor. Quando a aceleração é menor, significa que demora mais tempo, que ele percorre um espaço maior, e tudo isso se torna mais perigoso. Seria mais interessante se fosse o contrário. Ele pudesse demorar mais para chegar nos 90 km, mas se eu quisesse parar, parasse mais rápido, que pode acontecer acidentes. Então é assim que nós calculamos a nossa aceleração. Só uma observação aqui,
que me escapou. Eu vou corrigir agora. Quando eu disse 10 metros por segundo, o carro estava a 90 e desacelerou em 10 segundos, ele é negativo. Ó, aqui eu coloquei o positivo, certo? Mas aqui eu esqueci de colocar negativo. Por que negativo? Porque é uma desaceleração. Ele consegue chegar a 90 km em 2 segundos. É positivo. Mas para ele sair de 90 km e chegar a 0 km, ele desacelera. Então, essa aceleração é negativa. Abra o livro de vocês na página 139. Eu gostaria de comentar com vocês alguns detalhes que a gente viu. Em casa, gente, peguem o livro de vocês e passem a ler essas curiosidades, porque tudo isso ajuda bastante no entendimento do conteúdo. Aceleração gravitacional. Nós sabemos que a aceleração é toda a grandeza capaz de alterar uma velocidade. No caso dos astros, né, no caso dos planetas, etc., do espaço, a aceleração é chamada de aceleração gravitacional e é representada pelo G, ou simplesmente aceleração de gravidade. Então, olha essa curiosidade. Podemos medir grandes acelerações em unidades G. A letra G representa a aceleração gravitacional terrestre, ou seja, a aceleração a qual um corpo é submetido ao ser abandonado de uma altura próxima à superfície terrestre livre da resistência do ar. Nós sabemos que tudo que nós abandonamos próximo à superfície é atraído para baixo. Não é que cai, existe uma força que atrai para baixo. Essa força é uma força G. E essa força G vai depender de vários fatores. Um deles é a massa do próprio planeta. Um planeta grande tem um G maior, assim como um planeta pequeno tem um G menor. Sabemos disso porque a aceleração gravitacional da Terra é quase 10 e na Lua, acho que me engano, é 1,6, bem menor, porque a massa da Terra é maior do que a massa da Lua. Para simplificar os cálculos, uma pessoa comum pode suportar até 5 vezes. Uma pessoa comum, como eu e você, podemos suportar 5 vezes essa aceleração. Nós podemos acelerar 5 vezes 10, até 50 metros por segundo, e suportamos com certa dificuldade, mas suportamos, antes de ter problemas cardiovasculares. Ou seja, se eu passar dessa aceleração, eu posso ter problema cardíaco. Pessoas treinadas e devidamente equipadas, entretanto, podem suportar ainda que por um intervalo curto de tempo, valores muito maiores. O recorde pertence a um coronel da Força Aérea Americana. Então, um americano chamado John Stapp se submeteu a 46 G. Mas não só de militares é feita a lista de quem consegue suportar mais de 5. É claro que ele suportou tudo isso, gente, com trajes especiais, né, dentro de uma cabine também pressurizada, etc, etc. Uma série de fatores e por um intervalo de tempo pequeno. Durante uma corrida de Fórmula 1, os pilotos devem ser submetidos a 6G e meio, para que eles suportem a tensão, né? Senão pode provocar toteira, falta de ar e até alterações cardíacas. Esse é um dos motivos para o intenso treinamento que deve ser submetido. Veja o vídeo da Força G F1 no Box Explorer. Ele pede para você assistir isso aqui, ó. Como eu disse a vocês, essas curiosidades são assuntos de aprofundamento do tema que a gente está trabalhando. E quem tiver o celular, um leitor de code, clicou aqui, vai sair esse link bem aqui, ó. Mas se você não estivesse digitando esse link, ó, você também vai ter acesso a essa informação. Nós veremos isso aqui.
Movimento acelerado e retardado é outro tipo de movimento que está contido no movimento uniforme. Ele pode ser acelerado ou retardado. Durante a aceleração, o modo da velocidade aumenta com o passar do tempo. Isso para o movimento que nós estamos trabalhando, que é uniformemente variado. Logo podemos chamar esse movimento de acelerado. Então, acelerado é aquele movimento que tende a crescer. Quando você... Um carrinho de Fórmula 1 está aqui, ó. E ele vai largar na partida, a aceleração vai subir. A velocidade vai crescer. Aqui ele está acelerado. Quando chega na primeira curva, o carrinho precisa o quê? Reduzir a velocidade. Aqui o movimento é retardado. Quando a aceleração é positiva, ele é acelerado. Quando a aceleração é negativa, ele é retardado. Agora tem que ver também o sentido do movimento. Vamos já ver sobre isso. Podemos chamar esse movimento de retardado. Quando a velocidade diminui com o passar do tempo, o movimento é retardado, que seria, digamos, fazer uma curva, seria chegar ao seu destino. Agora vamos classificar o movimento acelerado e retardado na base do sinal da velocidade e da aceleração dos corpos. Eu disse a vocês que naquela agora há pouco que o movimento pode ser acelerado ou retardado dependendo da aceleração. A gente viu que quando a aceleração for positiva, quando ela for maior do que zero, quando a aceleração for positiva, o movimento é acelerado. É bom guardar. Quando a aceleração for negativa, o movimento ele é retardado. Foi isso que acabamos de concluir. Agora, existe um detalhe. Não é sempre que a aceleração for positiva que o movimento é acelerado. Vai depender da velocidade. Então aqui embaixo nós temos, olha só, dois exemplos. Nesse primeiro exemplo de movimento acelerado, o que é que nós estamos vendo? Um carro de Fórmula 1 ganhando velocidade, acelerando. Ó. A aceleração é positiva e a velocidade também é positiva. O que significa uma velocidade positiva? Se você tem aqui uma rodovia, ó, aqui é uma rodovia, e você condiciona que a tua numeração de quilometragem é de A para B, se o carro estiver transitando no sentido de A para B, ó, a velocidade é positiva. Agora, se o carro sair de B, que está bem aqui, e quiser vir para o A, pela mesma rodovia, na ida, ele vai, digamos, por aqui, ó, pela direita, ele vai por aqui. Nesse caso, a velocidade dele, ó, é positiva. Mas para voltar, ele vem pela outra faixa, ó. Aqui nesse caso aqui, a velocidade é negativa. Então, velocidade negativa diz respeito à trajetória. Se você orienta um segmento, a ida é positivo, mas a volta é negativa. Então, o que isso quer dizer? Quando a aceleração e velocidade tiver o mesmo sinal, o movimento é acelerado. Então, observe, aceleração positiva, velocidade positiva. Ó. Quando os dois são positivos? Quando o carro se move naquele sentido que foi indicado, de A para B, e a aceleração é crescente. Aí ele está acelerado. Mas se o carro vem voltando também, ó, pela mesma rodovia, em sentido contrário, e a aceleração é negativa, ó, velocidade negativa, aceleração negativa, seria algo que vinha pelo retorno, mas vem parando. Aí nós dizemos que o movimento também é acelerado, porque os dois têm o mesmo sentido. Ó. Deixa eu dar um exemplo mais prático. Se você entra no seu carro e dá uma marcha ré, ó, você vem do carro e vem de ré, uma ré e vem parando, os dois são negativos. A aceleração vai ser negativa porque vai diminuindo, e o movimento, ele vem de ré
a velocidade também é negativa. Então esse movimento também é chamado de acelerado, porque os dois têm o mesmo sentido. Aqui no segundo exemplo a gente tem um carro americano aí, eu digo americano porque eles gostam desses como chama, esses campeonatos de velocidade. E nós temos aqui um carro parando. Nós temos um carro que vem talvez muito rápido. Esse exemplo aqui, ó. Ele vem numa velocidade muito grande e usou esses paraquedas para frear. Então a aceleração aqui é negativa, porque ele está parando. E a velocidade, ó, é de frente. Então aceleração negativa, velocidade positiva, o movimento é retardado. Mas o movimento também podia ser retardado se a aceleração fosse positiva e a velocidade fosse negativa. É quando você dá uma arrancada bem grande de marcha ré. Você aumenta a aceleração, tá aqui, ó. Mas a velocidade está em sentido contrário, está andando de ré. Então o que vocês vão memorizar é o seguinte: para o movimento ser acelerado, os dois têm que ter o mesmo sinal. Ou os dois são positivos, ou os dois são negativos. E para ter um movimento retardado, é o contrário. Para ter um movimento retardado, aceleração, tá vendo, ó, e velocidade são opostos. Parece confuso, mas é só isso. Vamos passar um pouquinho adiante. Vocês viram no vídeo agora há pouco como é que o piloto é testado para suportar essas variações de aceleração. Então o carro de Fórmula 1 chega a 300 ou 400 km por hora num intervalo de tempo muito pequeno. E para que ele consiga alcançar essa velocidade em tão pouco tempo, o que é que ele vai precisar? De uma aceleração muito grande. Então uma aceleração gigantesca, muito grande a aceleração. E se o piloto não tiver, digamos, preparado, ele pode sofrer complicações, alucinações, desmaios, tonteiras, até problemas cardíacos. Então é por isso que o piloto é testado a todo instante. A aceleração que a gente viu agora há pouco, que o homem suporta, é até 5G. Mas o piloto ele tem que estar preparado para variações maiores. A gente não pode trabalhar no limite, tem que ter sempre uma reserva. O corpo tem que estar preparado para suportar sempre um pouco mais do que o nosso limite. Porque existem situações que você não está 100% e se você tiver condições de suportar um pouco mais, você vai se sair bem melhor. Então agora a gente vai falar das funções horárias. O que é uma função horária? Já que você sabe que o movimento tem uma variação de velocidade durante um intervalo de tempo, você pode calcular algumas variáveis quando você conhece outra. Essa equação aqui é a função horária da posição do movimento retilíneo uniformemente variado. E essa aqui você tem que memorizar, porque nem toda questão vai te dizer qual é a fórmula. A fórmula é essa, ó, S é igual a SO mais VOT mais 1/2 de AT ao quadrado. Onde esse é o tempo, o T é de tempo, o A é de aceleração, aqui vem tempo de novo, o V e o O, velocidade inicial. Como o movimento, gente, agora vai haver mudança de velocidade, então vai ter uma VO, que é velocidade inicial, tá aqui,
inicial, e vai ter uma outra V, que é só V, que é a velocidade final. Então nós vamos ter duas velocidades, a mesma coisa com a posição, ó. Aqui, ó, esse SO, eu diria que é posição inicial. Posição inicial. E aqui é a posição final. Agora observe, imagine aqui uma trajetória retilínea. Aqui é o A, aqui é o B. Vamos supor que no A, uma estrada, eu parto do quilômetro 20. Quilômetro 20, você sabe que as rodovias têm plaquinhas identificando a sua quilometragem. E vou para o quilômetro 100. Vamos supor que eu passei no quilômetro 20 a 30 km por hora. E passei no quilômetro 100 a 50 km por hora. Então, quem é a posição final? A posição final é o 100. Ó, posição final é o 100. Quem é a posição inicial? A posição inicial é o 20. As unidades é quilômetro. E agora falando das velocidades. Quem é a velocidade inicial? É 30 km por hora. Quem é a velocidade final? É 50 km por hora. Isso porque nós vamos precisar substituir cada uma dessas letras aqui. Então, com esta equação, você resolve o problema de posição. Tá aqui, é só substituir uma das duas. Depende de qual esteja perguntando no problema. Nós vamos ter que resolver questões que envolvam o tempo. O tempo é só um, tá? E a aceleração. Dá para resolver tudo isso. Também dá para resolver problema envolvendo velocidade, tá? Qualquer uma dessas variáveis pode ser isolada para encontrar a resposta do exercício. Aqui nós falamos de queda livre, né? Esse código de barra aqui, eu já li ele, não é código de barra, esse code eu já examinei ele é só um texto, não é vídeo. Quando é vídeo eu gosto de apresentar. Caso contrário, vocês podem depois digitar esse endereço ou colocar um leitor e se quiserem, isso aqui é um texto só, né? A queda livre, falando um pouquinho sobre queda livre, que é quando o corpo simplesmente é solto, ele não é jogado. Nós vamos resolver algumas atividades e para isso nós vamos precisar de duas equações. A da posição, como é o caso aqui, mas vamos precisar também da equação horária da velocidade. Ele é chamado de equações horárias porque envolve o tempo, gente. Ó, nessas equações, todas elas têm o tempo. Tá vendo o tempo aqui? Ó? E a equação da velocidade é essa. Ó. V é igual a VO mais AT. Essa é a da velocidade. Da posição é S, é SO mais VOT mais 1 sobre 2, que é 1 meio, de AT ao quadrado. Essas duas equações vocês vão precisar memorizar. Nos problemas de física a gente não fala delas. Você que tem que lembrar. E aqui são as mesmas variáveis, ó. Aqui é a velocidade final, aqui é a velocidade final, aqui é a velocidade inicial, só isso. Aceleração e tempo. Aqui tem um exemplo de como a gente usa isso aqui. Para mim poder calcular o tempo, é claro que eu tenho que dar para você. Se eu peço o tempo, eu tenho que te fornecer a velocidade. Tendo o valor da velocidade, eu encontro o valor do tempo. Se eu pedir a velocidade, é claro que eu vou te fornecer o quê? O tempo. E assim sucessivamente, tá? Isso aqui está na página 141, né? Agora vamos ver um pouquinho sobre a parte de gráfico, a representação gráfica disso aqui. Aqui nós falamos do diagrama da velocidade.
Diagrama da velocidade. Conhecendo a função horária da velocidade de um móvel, podemos construir o diagrama da velocidade. O diagrama da velocidade, gente, é um plano cartesiano baseado numa tabelinha. Então, o que é que nós vamos fazer? Quando pedir para construir o diagrama da velocidade, é só fazer o plano cartesiano. No eixo vertical, vocês vão colocar a velocidade. No eixo vertical, vocês vão colocar a velocidade. No eixo horizontal, vocês vão colocar o tempo. E aí eu pego dois valores quaisquer. Geralmente, ele não te dá a tabela. Vai te dar uma equação. Ó. V é igual a 10t. Ele vai te dar uma equação de movimento. V é igual a 10t. Se o diagrama é da velocidade, então a equação tem que ser a equação da velocidade. V é igual a 10t. Né? E aí ele te dá essa equação e você substitui dois valores de tempo. Né? Qualquer dois. Ele, aqui no exemplo dado, ele considerou o tempo zero, que é o início do movimento, né? Se o tempo for zero, a equação vai ficar V é igual a 10 multiplicado por zero. V é igual a zero. Então, olha, quando o tempo for zero, tá aqui, a velocidade também vai ser de zero. Agora, eu poderia pegar qualquer outro valor de tempo. Ele pegou o 4. Então, quando aqui for 4, aqui vai dar 40, porque vai ficar 10 vezes 4, que vai dar 40. Aí o que faz? Marca os pontos. Se aqui é tempo, na horizontal, e na vertical é velocidade, primeiro é o par 0, 0. E depois é o par 4 e 40. Lembrando que o primeiro é horizontal t. Lembrando que o segundo é vertical. Não, é o vertical velocidade. Aí nós temos 0 e 0. 0 e 0 é aqui, na origem. E o outro, quando o tempo for 4. Aqui o tempo for 4. Quando a velocidade for 40. Aí 40 é aqui. 40. Aí é só marcar isso aqui. Ó. Nesse caso, o movimento é crescente, ó, progressivo. Aí é um modelo, quando a aceleração é positiva, crescente. Ó. E aqui quando ela é retrógrada, negativa, decrescente. Então, como é que eu sei que é crescente? Ó? Crescente é quando está subindo assim. Ó. Outra explicação para isso é o seguinte. Se você pega esse tempo aqui, ó, e chega no gráfico, o valor que você encontra para a velocidade, vou tirar isso aqui. O valor que você encontra para a velocidade é esse aqui. Agora pegue um tempo maior, esse aqui, por exemplo. Não está maior? Por que eu sei que está maior? Porque aqui é o zero, tudo que está para a direita é maior. Eu comecei daqui, agora já estou aqui, ó, maior. O que aconteceu com a velocidade? Também cresceu. Aqui o zero deu para cá. Então esse é o que? Crescente. Porque os dois cresceram. Isso é uma função crescente. Agora vamos olhar para esse gráfico. Eu começo daqui, ó, escolho um valor qualquer. Onde é que deu a minha velocidade aqui? Vou chamar de V1. Quando eu peguei T1, deu V1, deu aqui. Vou pegar um tempo maior. Aqui eu vou chamar de T2. O V2 é maior do que o V1. O V2 deu aqui embaixo. Então aqui é quando um aumenta, quando o tempo vai aumentando, a velocidade vai o que? Diminuindo. Lembra aquilo que a gente falou na aula passada? Aqui, ó, tempo é maior, velocidade é menor. Então o movimento é decrescente. Aqui, ó, tempo é maior, velocidade também é maior. Aqui é crescente e aqui é decrescente. Entendeu como é que faz? Mas na prática é só olhar. Se está inclinado para cima, é crescente. Se está inclinado para baixo, é decrescente. Essa é só uma análise da aceleração.
Por que que aqui é gráfico de aceleração? Ele vai pedir na prova assim, construa o gráfico da aceleração. Porque a aceleração, a gente viu lá atrás, que é delta V, delta T. Quando eu tiver velocidade dividido por tempo, quando eu tiver velocidade e tiver tempo, a aceleração é o gráfico da minha aceleração, tá? Vamos para a próxima. Aqui, gente, nós temos na página 143 o mesmo gráfico, né, de velocidade que a gente viu nas páginas anteriores, mas aqui ele pede o deslocamento. Observe, se eu tivesse uma situação gráfica assim, ó, uma rodovia, o mesmo exemplo, ponto A, ponto B. Aqui eu tenho o quilômetro 20 da minha rodovia. Aqui eu tenho o quilômetro 100 da minha rodovia. E o que eu quero saber é o quanto que eu já andei do A, quanto que eu me desloquei até chegar no B. Aqui vocês percebem que é bem fácil. O deslocamento vai ser a distância final, a posição final, menos a posição inicial. Aqui o deslocamento vai ser, qual é a posição final? Ó, se o movimento tem esse sentido, é porque eu comecei de cá e parei aqui. Então eu vou escrever 100, que é o fim, menos 20, que é o começo. Então, na verdade, eu só andei o quê? 80 quilômetros. Quem sai do quilômetro 20 e chega no quilômetro 100 andou 80. Então daqui para cá, ó, é 80 quilômetros. Mas alguns exercícios não vai mostrar assim, ó, vai mostrar o gráfico da velocidade. E vai pedir para você calcular qual foi o deslocamento. Então, ó, aqui eu estou vendo que a minha aceleração ela é crescente, ó. Aquele gráfico que a gente trabalhou agora, ó, tá indo para lá. Se eu pegar esse ponto, eu tenho essa velocidade. Se eu pegar um ponto ainda mais para frente, ainda maior, a velocidade também fica maior, porque aqui é o zero. Bom, para me achar o deslocamento, é só calcular a área disso daqui, ó. Essa parte verdinha aqui, ó. Isso aqui é um triângulo, e a gente sabe calcular a área de triângulo. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Essa aqui é a área do meu triângulo. Então vejamos. Quanto é a base do meu triângulo? A base do meu triângulo é 4. Porque sai do 0 e vai até o 4. Então a base é 4. Quanto é a altura do meu triângulo? É 40. Ó. Essa distância aqui é a altura. É 40. Dividido por 2. Para ficar mais fácil, gente, eu vou pegar esse 40 e vou dividir por esse 2. Posso? Posso. Repete o 4 vezes 20. 40 dividido por 2, que dá 80. 80 metros. Não é fácil? Então, se tiver a parte de gráfico, você calcula a área. Se não tiver gráfico, tiver uma situação de reta, você calcula desse jeito. Agora vamos ver aqui, ó. Como o movimento é progressivo, o deslocamento deve ser progressivo dessa forma. Ó, aqui para cima o movimento é progressivo. Aqui para baixo o movimento é retrógrado. Então, olha, como a área está para cima, né? Como a área está para cima, a posição vai ser positiva. Como a área está para baixo, a posição vai ser negativa. O que significa posição positiva e a distância, deslocamento positivo e deslocamento negativo? É aquela história que eu falei para você, ó. Aqui é uma rodovia, ó. Aqui é uma rodovia, ó. Quando eu digo que aqui é o ponto A e aqui é o ponto B, e o meu carrinho, ó, tá indo nessa distância, dessa direção aqui, ó,
Ó, o meu deslocamento do meu carrinho, o meu deslocamento é positivo. É maior do que 0, é positivo. Agora eu vou pegar o carrinho na mesma estrada. Só que o carrinho agora está voltando. Olha ele aqui voltando, ó. Ó. Olha ele voltando, ó. Ele vai voltar pelo mesmo caminho que ele veio. Aqui, o deslocamento dele, ó, é menor do que 0. O deslocamento é menor do que 0. Então, se nesse caso aqui, ó, eu fiz a conta e a distância percorrida foi 80, então a distância vai ser o quê? 80 metros. Mas nesse caso aqui, se eu fizer o cálculo e der 80, aí eu coloco a distância é menos 80 metros. Aí o aluno fala, mas por que, professor? Porque aqui, gente, olha, observa direitinho, ó. Aqui é o eixo X, ó. E o meu triângulo está em cima do eixo X. Aqui em cima é positivo. Mas aqui embaixo é positivo? Não é não. Nessa parte preta aqui, ó. Aqui é positivo. Mas aqui é positivo, aqui embaixo? Não, aqui é negativo. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Tá legal? Deu para entender? Qualquer coisa vocês voltem, refaçam, leiam o livro de vocês. Porque muita coisa que a gente não fala está escrito no livro. A gente não lembra de tudo que está escrito. Então tem que ler. Pesquisem na internet. Façam as atividades que durante a aula eu vou estar acompanhando vocês aqui online. Então qualquer dúvida estou aqui para ajudar. Gente, eu quero deixar para vocês aqui uma atividade. Então, capítulo 2, eu vou até escrever bem aqui, tá? Ó, anotem aí. Capítulo 2. Desculpem a letra, é ruim mesmo. Capítulo 2, página 144. Página 144. Deixa eu ver mais. Página 145. Página 145. A página. Vou pedir pouquinha coisa, que é para vocês terem tempo de ler o conteúdo e não querer fazer só atividade. Façam a leitura do conteúdo que vocês vão ver que a atividade fica bem mais fácil. Página 144, página 145. Nas próximas aulas nós daremos prosseguimento, porque existem muitas atividades. Mas vamos ficar por enquanto com essas duas aí, que eu acho que é suficiente para vocês absorverem. Até a próxima. Aguardo os comentários na página do da nossa aula online. Vou estar sempre aqui ligado, aguardando vocês. Tchau, até a próxima.